Agora a 11ª declaração do credo apostólico diz que nós cremos no Espírito Santo. É um credo que fala: creio em Deus Pai, em Jesus Cristo e creio no Espírito Santo. Olha aqui a trindade. Nós trinitariamente cremos que o Espírito Santo é Deus também, é a terceira pessoa da trindade, e a gente crê em nível de igualdade. Por quê? Cada um tem a sua obra para ser feita. O Pai tem a obra dele, o Filho tem a obra dele e o Espírito Santo tem a obra dele. O reino de Deus, ele é bem ordeiro, cada um faz o seu. Aqui está o texto, como está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não viu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Por isso que a gente sabe que o Espírito de Deus é Deus, por esse texto que os unicistas passam por cima, as testemunhas de Jeová passam por cima, os unitarianos passam por cima, o pessoal que não acredita na trindade, eles são chamados de unicistas ou unitaristas, tá? Eles não creem que o Espírito Santo é Deus. Mas o apóstolo Paulo fala, aqui, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus pode penetrar na profundeza de Deus. O texto diz, penetra todas as coisas. Aqui está falando da onipotência do Espírito Santo. A qualidade de onipotência, onipresença e onisciência de Deus está no Espírito Santo também. Ninguém conhece o homem, senão o Espírito do homem, e ninguém sabe as coisas de Deus. Olha o paralelo: ninguém. A gente vai lembrar o seguinte: ninguém pode conhecer Deus a não ser Deus. Ninguém pode revelar Deus a não ser Deus. Nós estamos aqui em cima, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, somos nós, está vendo? Não subiram ao nosso coração, mas Deus preparou para nós, e Deus nos revelou pelo Espírito. E para que o Espírito possa nos revelar, o Espírito teve que ir nas profundezas de Deus. E ninguém pode ir nas profundezas de Deus se não for o próprio Deus. Ninguém suporta Deus, a não ser Deus. Aqui está comprovado para nós, por um texto bíblico, um único, a divindade do Espírito Santo. A divindade plena, tá? Plena, completa, absoluta, total e perfeita do Espírito Santo. O Espírito de Deus é Deus. Agora, no Antigo Testamento, quando a gente estiver falando um pouquinho mais sobre o Espírito Santo, eu vou explicar para vocês. A gente vai ter uma matéria só sobre ele. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha em forma de virtude, de potência, um dom no Antigo Testamento, porque o Cristo não tinha vindo ainda. Quando o Cristo estava aqui, ele falou o seguinte: olha, eu tenho que ir para o Pai, porque se eu não for para o Pai, o Espírito não desce. Você vê a ordem da criação, a ordem. No Antigo Testamento, Deus está trabalhando para trazer Jesus. Cristo está oculto. No Novo Testamento, o Cristo vem, e o Cristo prepara o caminho do Espírito Santo. E o Espírito Santo fala de quem? De Jesus. Quando ele vier, ele vos anunciará todas as coisas, ele falará do que lhe for dado, falará de Jesus. Ele veio para glorificar Jesus. Mas enquanto o Cristo estava aqui, o Espírito não podia vir. Enquanto o Cristo estava aqui, o Espírito só podia vir para ele, para Jesus. O Cristo foi, rogou ao Pai, e agora enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo está nos revelando todas as coisas. E para nos revelar todas as coisas, teve que penetrar nas profundezas de Deus. Porque aonde estão as coisas escondidas? As coisas estão escondidas nas profundezas de quem? De Deus. Está escondida lá. Subiu, o olho viu? Não. Mas João viu a cidade santa, não é? Então está errado. Isaías viu, não, Deus assentado num alto e sublime trono. O Ezequiel viu os querubins lá. Aí tudo isso que eles viram ainda não são as profundezas de Deus, ainda não é. Eram visões. Essas visões, elas são visões místicas,
espirituais, mas ainda não é a coisa em si. Aí eu posso dizer para os irmãos o seguinte, ó: o olho não viu, ouvido não ouviu e não subiu ao coração humano todas as revelações que João recebeu do Apocalipse ainda são profecias. É muito mais do que isso. É mais do que cidade de ouro, tá bem? É mais do que rio de água cristalina. É mais do que 4 seres viventes em torno do trono. Tudo aquilo é semelhante, é parecido, porque a realidade em si é só quando a gente passar para o lado de dentro. Paulo fala que ele subiu ao terceiro céu, ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. O que Paulo estava dizendo? Que ele viu uma realidade lá que ele não tem como traduzir aqui embaixo, não tem como descrever. Nada do que ele venha falar ainda chega perto. Por isso ao homem não é lícito falar. E o Inário diz: jamais se contou ao mortal metade da glória celeste, jamais se contou ao mortal. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Então é o Espírito Santo quem vai revelando para nós: ó, tem vida eterna, ó, tem rio da água da vida, tem árvore da vida, tem Jerusalém celestial, tem tribunal de Cristo. O Espírito Santo vai revelando para a gente. Eu vou explicar didaticamente, não vai adiantar, mas se eu falar pelo Espírito, aí ele revela. Aí quando ele revela, você crê. E quando você crê, você está no reino de Deus, você entrou, né? Aí Paulo fala: hoje andamos por fé e não por vista. Nós firmamos os olhos nas coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, temporais, e as que não se veem são eternas. Olha a diferença. Tem que andar por fé, é só pela fé, para a gente contemplar a vida eterna e a cidade. Então, nós estamos na 11ª declaração: cremos no Espírito Santo. Aguarde um pouquinho mais para a matéria de paracletologia ou pneumatologia, aí a gente vai falar muito mais abundante ainda sobre o Espírito Santo. Já no YouTube tem lá, tá? Uma playlist inteira sobre pneumatologia para quem quiser assistir. Canal Conhecimento de Fronteira, é só colocar lá pneumatologia, aí tem muitas palestras lá que já vão falando sobre o Espírito Santo, se você quiser se adiantar, tá bem? E vem a 12ª declaração: nós cremos também na Santa Igreja Católica. E aqui tem um asterisco, tá vendo? Tem um asterisco porque quando o credo ele fala que nós cremos na Igreja Católica, quer dizer que nós cremos na universalidade da Igreja. Nós cremos que a Igreja é uma só e que ela existe universalmente. É isso que significa católica. Não é católica apostólica romana, porque a Igreja Católica Apostólica Romana é uma igreja, é a Igreja de Roma, é a Igreja dos Católicos. Não é nessa igreja que a gente crê. O que nós cremos? Nós cremos na universalidade da Igreja de Deus. Universalidade quer dizer a igreja que está na terra e a igreja que está nos céus. Isso é a universalidade da igreja. Aqui onde está o texto: Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 24. É nesta igreja que nós cremos, que é uma só, não importa a denominação, tá? Denominação é uma coisa que a gente criou, porque é a placa que a gente coloca do lado de fora, por assim dizer, né? É uma identificação para a sociedade e para a nossa membresia. Mas a Igreja de Cristo não tem placa, por isso que ela é católica, no sentido de universal. Universal porque está nos céus e na terra, que está aqui em Hebreus, ó: chegastes ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Olha a fé do autor aos Hebreus. Ele quer falar o seguinte: sabe qual que é a igreja verdadeira? Quer saber? A igreja verdadeira é Monte Sião. Ah, é ali naquela esquina. Não, não é, cara. Não é isso. Não é a denominação Monte Sião. Ele está usando uma metáfora, porque Monte Sião é uma expressão que os judeus usavam para dizer que é onde Deus estabelece a bênção, né?
quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comum. E aí ele fala, Monte Sião. Monte Sião é onde Deus mora. Ele já está dizendo, é aqui, a igreja certa é onde Deus mora, Monte Sião. É a cidade do Deus vivo. Então a igreja é a cidade de Deus. De Deus, o Deus vivo. Então é na outra esquina, na outra denominação. Também não. Você pode colocar na sua denominação aí, cidade do Deus vivo, Monte Sião. Você pode colocar lá, Jerusalém Celestial, sabe? Perto da minha casa lá tem uma igreja que chama-se Nova Jerusalém, entendeu? Jerusalém Divina, e assim vai. Mas é mais. O que o autor dos Hebreus quer dizer para a gente? Que por mais que você coloque nomes e substantivos na igreja, você ainda não consegue qualificar ela no nível que ela tem. O que eu quero dizer para os irmãos? Que a igreja ela não é dispensável. Tem um pessoal que faz um movimento anti-igreja e está errado. Acabem com as denominações, acabem com as igrejas. Está errado, irmão. Nós não podemos fazer esse tipo de movimento anti-igreja. Os pastores, ministério, tem defeito? Tem erro? Tem, vamos consertar. Mas não é joga fora. A igreja ela não é acidental, tá bem? E ela não é dispensável, porque Cristo veio estabelecer uma igreja, e uma igreja na terra. Uma igreja composta por pessoas que se reúnem para isso mesmo. Que nome vai ter, que regimento vai ter, que regra vai vir depois, vamos discutir. Qual texto da Bíblia a gente vai defender, qual linha teológica, vamos falar, vamos estudar. Mas que tem que ter igreja, tem que ter. Igreja com membro, igreja com um dirigente, com uma liderança, com um ministério, com uma membresia, com serviço, liturgia, culto, oração, louvor, evangelização, socorro aos pobres, numa casa de alguém, num prédio alugado ou comprado. Tem que ter, é o valor da igreja. Olha lá. Mas aqui está falando da Jerusalém Celestial e aos muitos milhares de anjos. Está falando de uma igreja que está lá na eternidade. É isso que ele está falando? A universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos que estão escritos nos céus. É universal. Universal quer dizer no mundo inteiro. Universal. Seja feita a sua vontade, e assim na terra como nos céus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Porta da onde? Do inferno. Onde está o inferno? Não é aqui localizado, aqui logo abaixo de nós? Não é aqui que a gente invade as portas do inferno e retira as almas de lá? A igreja que Cristo veio colocar é na terra. É essa daqui, que tem alguém que está tomando conta e uma membresia que presta conta. Tá bem? É universal, está escrito nos céus. Aí sim, olha, vamos lá. Isso interessa a nós. Interessa que o teu nome esteja no rol de membros da sua igreja e que mais ainda esteja escrito no livro da vida, nos céus. Todo aquele que crê no Senhor Jesus está no Evangelho, tem o seu nome confessado diante de Deus e dos anjos, não é? Está nos céus. Teu nome está no rol de membros e está nos céus. Isso é igreja, irmãos. Igreja. Então, em vez da gente ficar lutando para destruir a igreja, acaba com as igrejas, que venha mais igrejas, entendeu? Abra mais igreja. Tem uma satisfação de saber que ali era um boteco e agora é mais uma portinha que abriu, que cabe 20 pessoas. Tá bem? Vai começar meio tropeçando ali ou não, mas vai ter mais 20 pessoas ali lendo a Bíblia, cantando, orando, louvando, crendo, e com as escrituras vai se ajeitando, vai se salvando, descendo o Espírito Santo. Não, vamos fechar esse monte de igreja aí, porque é todo bando de picareta. Aí começa aquele negócio. Tem gente que realmente luta para fechar a igreja, e vem o outro e coloca ali um funk, sabe? Um funk bem barulhento para ele, né? Deixa abrir as igrejas, deixa abrir, e Cristo vai corrigindo. Quanto a nossa, né? Aí a gente está dentro da nossa já, está montada, está organizada, vamos levando, né? E nessa igreja universal dos primogênitos, eles estão escritos nos céus, e Deus é o juiz de todos. O que é interessante, meus irmãos, eu li um texto uma vez do teólogo chamado Irving L. Gerson, é o nome do teólogo, Irving L. Gerson, americano. Ele escreveu o seguinte:
Cristo está no meio de todas as igrejas, até das igrejas que se afastaram do Evangelho. Eu li isso aí e achei assim espantoso. Mas ele falou: mesmo que seja a igreja de Tiatira, é de Cristo. Mesmo que seja a igreja de Pérgamo, é de Cristo. E se for a igreja de Laodiceia, é de Cristo também, porque Deus é o juiz de todos. É a igreja? Está invocando o nome de Jesus? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, está eu ali no meio. Está uma baderna só. É a igreja de Corinto, mas é a igreja, não é? Então Cristo vai julgar. Cristo vai julgar a igreja. É muita coisa para a gente acreditar numa aula só, né? Eu acho que é muita coisa para uma aula só, mas é isso. Mas eu acho que está totalmente desviado. Quem vai julgar essa igreja que está totalmente desviada? É Cristo. Em determinado momento deixa de ser igreja? Deixa, tá? Deixa, por causa que Cristo fala que se torna sinagoga de Satanás. Se se tornar sinagoga de Satanás, quem vai julgar? Cristo. Ele fala: eis que farei, e eu farei com que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Quem é que Cristo fala? Aqueles que se dizem judeus, mas não são, mas mentem, mas são a sinagoga de Satanás. Cristo fala que tem igreja que é a igreja de Satanás. E a igreja de Satanás, Jesus julga? Mesmo que seja a igreja do diabo, ele julga. Agora, se ele julga até a igreja, você acha que ele não vai julgar o restante de tudo? Ele é o juiz de todos. E aqui, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Isso aqui é extraordinário, irmãos. É uma igreja só. Está falando que a gente chega e o espírito nosso espírito, ele é aperfeiçoado. Você é justificado e você é aperfeiçoado. Quando Cristo te chama, você já vai com um passaporte carimbado, justificado e aperfeiçoado. Aí você chega na eternidade, você encontra os justos aperfeiçoados que estão aguardando a gente chegar lá. É o que diz a carta aos Hebreus, para que eles sem nós não sejam. Tem que ler a carta aos Hebreus. Não dá vontade de ler a carta aos Hebreus? 13 capítulos. Pega essa semana e leia a carta aos Hebreus. Eles estão aguardando a gente chegar lá, para que eles sem nós não sejam aperfeiçoados. Então, e já chegaste, tá? E a Jesus, já chegou a Jesus? Então já chegou na igreja. Onde Jesus está? Jesus mora na igreja, irmãos. Jesus mora na igreja, ele não sai da igreja. Você vai embora para a tua casa, etc e tal. Aí eu vou falar metaforicamente, Jesus fica aqui esperando você voltar. É exagero? Estou exagerando, tá bom? Mas é mais ou menos isso. Quando você chega aqui, ele fala: rapaz, ainda bem que você veio, tá meio sozinho esses bancos aqui, né? Aí você não vem, ele fala: vou na casa dele perguntar por que ele não veio no culto, né? Porque tem crente que quer ser crente em casa, meu. Só seja crente em casa se você estiver num país perseguido, entendeu? Num país que nem a Coreia do Norte, igual a China, igual Cuba, igual na Índia, que não dá para você ir para a igreja. Seja crente em casa só se você não tiver igreja perto de você para ir. Você tem uma igreja perto de você para ir? Pelo menos uma vez por semana, vá. Porque até o católico vai pelo menos uma vez por semana na missa. É uma vizinha que é católica, assim. Isso. Tem vezes que ela vai de domingo a domingo. Agora o pessoal está numa comodidade porque tem internet, porque tem celular, porque tem igreja online, não quer ir para o culto e ainda critica quem vai. Eu estou fazendo mais bem ficando na minha casa do que indo para a igreja, que na igreja estou pecando. Tá difícil, né, ser crente, né? Tem um hino antigo, né? Não é um hino, né? Uma música que fala assim: tenha dó Jesus, tenha dó Senhor, né? Porque só Deus entende esse tipo de crente, né? Prepara e leva esse crente falador. Vocês lembram, né? Anos 90, Paulo André, né? Só Deus entende o crente, né? E sabe o que ele quer da vida. Então, já chegou a Jesus, mediador de uma nova aliança. Jesus não é o mediador do Velho Testamento, irmãos. A minha insistência está sendo essa: Jesus é mediador do Novo Testamento, não do Velho Testamento. O Velho Testamento era bezerro, sangue de bodes, carneiros, Moisés, a lei. Velho Testamento, Jesus é mediador da nova aliança e do sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel, tá? Já chegou. Isso é igreja. É só na igreja que tem isso. É só na igreja que tem Evangelho, só na igreja tem Espírito Santo, só na igreja tem a comunhão com os santos, só na igreja tem a ceia do Senhor, só a igreja ministra o batismo.
Só a igreja está autorizada por Jesus a liberar o perdão dos pecados para as pessoas. A igreja, a gente tem que parar de falar mal da igreja. Denominação derrapa, liderança derrapa, mas a igreja do Senhor Jesus, ela é a noiva. Ela é a noiva. E aí o apóstolo Paulo fala: Cristo deu a si mesmo para poder apresentar a si igreja imaculada, sem mancha nem ruga. Olha como que ele fala da igreja. Então vamos falar bem da igreja, fala bem dessa igreja, tá bom? Fala bem do seu pastor, fala bem do seu ministério. Se tiver alguma ruga aí, vai na pessoa, vai no ministério, vai no irmão. Mas tem um pessoal que usa a rede social, tá um pesadelo, um negócio desse aí. E eu não vejo, entendeu? O pai de santo, o filho de santo entrar na internet e falar mal lá do terreiro dele. Eu não vejo. Eu não vejo o muçulmano entrar lá e falar mal da mesquita dele. Eu não vejo. Eu também não vejo o judeu entrar lá e falar mal lá da sinagoga dele. Eu não vejo. Mas eu vejo o evangélico entrar lá e meter a madeira na igreja dele e do pastor dele. Meu Deus, misericórdia. É o que Cristo falou: escuta, que é isso? Vai lá do teu irmão, conversa com o teu irmão. Para de escandalizar a igreja de Deus, pessoal esquisito. Só